Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu queria nesse dia trazer a vocês uma palavra com o tema arrependimento, um tema muito importante para todos nós. E para isso eu queria que nós lêssemos o Salmo 51. No Salmo 51 está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não os desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e o teu altar serão oferecidos novilhos. Esse texto narra a aflição que abatia o coração de Davi logo depois dos acontecimentos com Batseba, em que o profeta Natã levou uma palavra de Deus condenando os pecados de Davi por ter cometido esse adultério com Batseba e ter planejado e providenciado o assassinato de Urias, que era marido de Batseba. Esse fato, muito conhecido por todos, foi algo muito grave que desagradou o coração do Senhor, visto que tudo foi planejado e executado para encobrir os erros graves de Davi. Davi, nesse salmo, confessa seu pecado e se retrata dos seus erros abomináveis. Está escrito em 2 Samuel capítulo 11 que Davi viu Batseba se banhando e se encantou com a beleza dela. Então mandou que ela fosse levada ao seu encontro e adulterou com ela. E aí começa todo o problema de Davi nesse caso de adultério e assassinato. Davi cobiçou Batseba, adulterou com ela, assassinou o marido dela, casou-se com ela para tentar encobrir seu pecado. Ao saber da gravidez de Batseba, Davi tentou diversas formas, pensou em diversos planos para encobrir seus erros, encobrir seus pecados. Ele primeiro mandou chamar Urias para que ele voltasse da guerra e ficasse em casa, e deitasse com a sua esposa, de forma que essa gravidez fosse algo visto como natural, e o filho que nasceria seria visto como um filho natural de Urias. Pronto, estaria resolvida a questão. Mas Urias, muito responsável, muito fiel para com as coisas do rei e para com as suas funções, não foi para casa. Ele dormiu nos portões do palácio junto aos demais servos do rei. O plano de Davi fracassou e ele buscou alternativas para solucionar o caso. Então, novamente, Davi mandou chamar Urias, ofereceu a ele um banquete, como se fosse um destaque, um soldado de imenso destaque do seu exército, embebedou Urias, esperando que ele fosse para sua casa deitar-se com sua esposa Batseba.
Mas Urias novamente dormiu com os servos do rei. E de novo o plano falhou, e de novo Davi não conseguiu esconder seus erros e seus pecados. Finalmente Davi articulou outro plano por meio de uma carta que ele escreveu a Joabe, seu comandante do exército, e agora ainda mais contundente, de colocar Urias na linha de frente da guerra para morrer, deliberadamente morrer. Davi escreveu a carta e entregou a Urias, para que ele próprio a levasse a Joabe. Urias carregou o plano da sua morte nas suas próprias mãos. Vejam a hipocrisia de Davi nessa situação, erro após erro, pecado após pecado. E Joabe, claro, cumpriu a ordem de Davi e Urias morreu em batalha. Após a morte de Urias e passado o período de luto de Batseba, Davi mandou trazer Batseba ao palácio e casou-se com ela. Vejam, Davi planejou tudo para que ninguém descobrisse o adultério com Batseba, para que ninguém descobrisse o assassinato de Urias, para que ninguém descobrisse que o filho de Batseba era também de Davi, ao invés de ser filho de Urias. Mas mesmo que todo esse plano maquiavélico parecesse perfeito, Davi não contava com uma coisa. Em 2 Samuel 11:27 está escrito: porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Mesmo que todas as pessoas nunca soubessem ou percebessem os erros e pecados de Davi, Deus viu tudo. Deus viu tudo o que aconteceu em cada momento e, claro, condenou todos os atos de Davi. A mão poderosa do Senhor pesou sobre a vida de Davi a partir de então. E Davi entrou em uma situação de enorme tristeza, angústia, dores pelo corpo. Ele estava numa situação de grande aflição e amargura. Então o Senhor enviou Natã ao encontro com o rei Davi e ali o sentenciou pelos erros e pecados que cometeu. Natã levou uma palavra forte da parte de Deus para Davi, que assumiu seus pecados e disse: pequei contra o Senhor. Natã liberou as sentenças do Senhor contra Davi e foi embora. E aqui, a partir desse momento, eu quero trazer a vocês ensinamentos que essa passagem bíblica nos traz. A palavra fala que enquanto Davi se calou para os seus erros, enquanto ele tentou esconder seus pecados, Davi perdeu sua alegria, seus ossos secavam, tudo porque a mão de Deus pesava contra ele. Então vamos ao primeiro ensinamento. Enquanto não houver arrependimento, não haverá restauração e alegria para aquele que estiver em pecado. Veja no verso 3 desse Salmo 51, Davi dá o primeiro passo para a restauração, ao reconhecer seus pecados. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Um aprendizado que temos aqui é que nossos erros são nossos e de mais ninguém. Não transfira seus erros para os outros, não fique se justificando, falando: fiz isso por causa daquilo, fulano me levou ao erro, aquele fato me levou ao erro. Nesse caso de Davi, ele poderia falar: se Batseba não estivesse se banhando de janela aberta, nada disso teria acontecido. Ora, não faça isso. De forma alguma faça isso. Assuma seus erros, assuma suas responsabilidades para com suas atitudes, não transfira seus erros para os outros. Davi começou a corrigir as coisas quando assumiu que pecou contra o Senhor. O mundo faz de tudo para que aqueles que cometem erros não assumam suas responsabilidades. Sempre haverá a tendência de jogar a culpa em outras pessoas, nas circunstâncias, nos fatos anteriores. Sempre haverá a tentativa de encobrir os erros, de não assumir os erros. Mas Deus é justo juiz e dele não tem como esconder ou encobrir os erros. Então, meus irmãos, o melhor a se fazer para corrigir os erros e receber o perdão do Senhor é assumir cada erro e assumir cada pecado diante do Senhor. O Senhor sempre nos confrontará mediante os nossos erros e pecados.
Assim como em uma doença física em que é preciso primeiro fazer o diagnóstico dessa doença para iniciar o tratamento que levará à cura, para termos o perdão do Senhor é preciso primeiro assumir os erros e pecados, é preciso o arrependimento para que sejamos perdoados e libertos pelo Senhor. Amém? O segundo ensinamento é o que está nos versos 1 e 2, em que temos as palavras transgressões, iniquidades e pecado. Davi fez prevalecer a sua própria vontade ao adulterar com Batseba. Ele usou de sua autoridade e poder de rei para fazer prevalecer as suas vontades, mesmo indo contra a vontade de Deus. Davi sabia que estava fazendo algo errado. Ele sabia que estava transgredindo os ensinamentos do pai. Davi também escreveu nesse verso a palavra iniquidade, que é a tendência ao pecado, ao erro. Davi pede que o Senhor o lave de sua iniquidade e o purifique de seu pecado. Claramente ele clama ao Senhor pela sua graça e bondade para com ele. Davi clama pela misericórdia do Senhor sobre ele. O terceiro ensinamento é que temos que confessar nossos erros e pecados diante do Senhor, direto a Ele. Veja o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi pecou contra Batseba, pecou contra Urias, pecou contra sua família, pecou contra a nação toda, pecou de diversas formas e com naturezas diferentes. Aqui vai um forte ensinamento. Quando pecamos contra alguém que foi feita a imagem e semelhança de Deus, pecamos contra Deus. Por isso Davi escreve no verso 4 que pecou contra o Senhor somente. Não importa qual o erro, não importa qual o pecado, contra quem seja, o erro e o pecado são contra Deus. E Ele é justo juiz para resolver essa situação. O quarto ensinamento é que é preciso achegar-se ao Senhor com o coração quebrantado, para que seja claro que o arrependimento é de fato verdadeiro. Muitos acham que por serem pessoas boas, honestas e até mesmo estarem fazendo coisas para a obra de Deus, têm, entre aspas, direito de errar e até mesmo que têm crédito diante de Deus quanto aos seus erros e pecados. Não é assim com Deus. Com Deus não tem barganha, meus irmãos. O certo é certo e o errado é errado. Ponto final. Que sejamos transparentes em nossas atitudes e honestos conosco mesmos, para que com o Senhor, que tudo vê e tudo sabe, nós estejamos no caminho correto. No quinto ensinamento, temos que ter claro que nossa natureza é essencialmente pecadora, conforme vemos no verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece aqui que o que causou toda essa situação está dentro dele, e não nas circunstâncias que levaram aos fatos. Ele não tirou dele a culpa, a responsabilidade pelos fatos acontecidos. Dentro de nós estão todas as coisas para termos as atitudes corretas ou as erradas. Em nós, dentro de nós, não nas circunstâncias, não nos outros. A escolha é de cada um, seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. Davi demonstra que havia errado de forma grave, que não aguentava mais conviver com seus pecados e pede ao Senhor para ter misericórdia dele. É um clamor de quem está sofrendo muito e queria livrar-se disso. Meus irmãos, o passo certeiro para corrigir os erros é assumir as responsabilidades pelos seus erros e pecados e confessá-los diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor com o coração quebrantado e clame por perdão. Peça ao Senhor um coração puro e um espírito inabalável. Sejam suas atitudes um exemplo bom aos outros, para que o Senhor seja honrado por elas. As pessoas precisam ver em nós o brilho de Deus. Sem isso, não conseguiremos honrar ao Senhor. E para encerrar essa palavra, meus irmãos, eu queria lembrar-lhes da seguinte passagem dita por Jesus em Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se não amamos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, estamos pecando contra o Senhor. Fazendo isso, estamos sendo obedientes ao Senhor. Se não fazemos, estamos pecando. Estamos descumprindo o mandamento número 1 do Senhor. Não somos nada sem Deus em nossas vidas. Mesmo que tenhamos isso e aquilo, que sejamos isso e aquilo, nada somos sem o Senhor. Somos totalmente dependentes dele para tudo, para o simples respirar e piscar os olhos. Então, reflita, veja como está a sua vida, como estão sendo as suas atitudes. Alinhe-se ao Senhor, busque atitudes que agradem ao coração do Pai. Não faça nada com seus próprios pensamentos ou apenas para satisfazer suas próprias vontades. Ter a mão pesada do Senhor sobre nós não é agradável. Em contrapartida, podemos viver o melhor dele para nós, quando nos alinhamos e caminhamos segundo os seus desígnios. Prefira isso sempre e sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor veio falar conosco através dessa palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado a cada momento de nossa vida. Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Pai, corretos em nossas atitudes, para que nós possamos caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu plano original, Pai, para cada um de nós, que nós possamos caminhar, Pai, segundo o destino profético que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, perdoa-nos pelos nossos pecados, conscientes ou não, Pai, mas perdoa-nos. Nós te pedimos, ó Pai, que nós sejamos cheios do seu Espírito, para que nós possamos, sim, vencer todas as situações que esse mundo nos oferece, Pai, para nos levar ao erro. Pai querido, nós te amamos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser o brilho do Senhor para todas as pessoas, Pai, a luz que o Senhor quer que sejamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos fortaleça, para que nós sejamos vencedores neste mundo que nós vivemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer a vocês. Eu espero que vocês possam aproveitá-la, que vocês possam olhar para dentro de si e buscar analisar as suas atitudes, as suas palavras, para que vocês possam fazer as devidas correções para agradar ao coração do Senhor e, com isso, viver dias melhores, viver os dias de promessas que o Senhor tem para cada um de vocês. Então, em nome de Jesus, que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana rica da presença do Senhor e que vocês possam viver, sim, o destino profético que Deus tem para cada um de vocês. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.